É sempre nos instantes antes de uma grande virada que algo parece começar a dar errado. É como se forças invisíveis se movimentassem ao mesmo tempo em que você sente uma pressão estranha, uma confusão emocional ou um cansaço que não estava ali ontem. Neste vídeo, você vai entender exatamente por que esses ataques espirituais aparecem, o que eles realmente significam e como reconhecer o sinal mais claro de que uma bênção está prestes a acontecer, mesmo que tudo ao redor tente convencer você do contrário. E o que talvez ninguém tenha te contado é que existe um padrão secreto por trás disso. Um padrão que, quando você enxerga, muda tudo. Quando alguém está prestes a romper um ciclo antigo, a primeira coisa que se desfaz não é o bloqueio, e sim a estabilidade emocional. É como se algo dentro de você fosse pressionado para testar se a sua mentalidade está alinhada com aquilo que você está pedindo há tanto tempo. Essa instabilidade não é aleatória, ela sempre anuncia uma transição espiritual prestes a ocorrer. E é nesse momento de fragilidade que o ataque acontece. Não como punição, não como sinal de fraqueza, mas como prova de que algo grande demais para ser ignorado já está em movimento. O ataque expõe o que ainda não está curado, o que ainda não está forte, o que ainda pode te fazer desistir. E é por isso que ele nunca aparece antes. Só aparece quando você está perto demais do que é seu. O curioso é que a maioria das pessoas interpreta esse ataque como um retrocesso, quando na realidade ele é o último ruído antes do avanço. É o eco do que está se desfazendo, o sintoma da transição, o aviso silencioso de que algo está mudando nos bastidores espirituais. E aqui está o ponto-chave, e talvez o mais surpreendente: o ataque não indica que você está fraco, indica que aquilo que você pediu está perto demais para o inimigo ignorar. Esse entendimento por si só já muda a forma como você vai atravessar tudo a partir daqui. Quando uma bênção está prestes a se manifestar, o ambiente espiritual ao redor de você reage como se estivesse em um estado de reorganização. As energias que antes permaneciam escondidas começam a se revelar. Aquilo que você tolerava há anos passa a incomodar. Pessoas começam a mostrar suas verdadeiras intenções. Situações que estavam estáveis começam a estremecer. Nada disso é coincidência. Tudo é parte de um processo silencioso que antecede a chegada de algo novo. Esse ataque que surge de repente, seja emocional, mental ou até físico, sempre carrega uma mensagem oculta. Ele revela aquilo que você precisa fortalecer antes da bênção chegar, para que ela não se perca, não seja desperdiçada ou simplesmente não encontre você despreparado. E essa é uma das coisas mais interessantes sobre o ataque espiritual. Ele não aparece para impedir a bênção, mas para garantir que você esteja pronto para ela. O padrão, se você observar com atenção, é sempre o mesmo. Antes de uma mudança positiva, existe um momento de confusão. Antes de um avanço, existe uma resistência. Antes de uma porta abrir, existe um barulho tentando distrair você. Esse intervalo entre o que parece estar acabando e o que está prestes a começar é justamente o que mais revela o tamanho da bênção que se aproxima. A pessoa que entende isso deixa de entrar em pânico quando o ataque aparece. Ela percebe que a dor não é um inimigo, mas um marcador de território. É o aviso de que algo importante está prestes a mudar dentro e fora dela. E, principalmente, entende que aquilo que tenta derrubá-la, na verdade, só confirma que ela está mais perto do que imagina. Para reforçar esse entendimento, comente aqui nos comentários a frase: "Eu reconheço o sinal antes da bênção." Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando o ataque fica mais intenso, não é porque você está mais vulnerável. É porque algo que você não percebeu ainda está prestes a ser revelado. Muitas vezes, a vida começa a mexer nos lugares que você jurava que já tinha superado. Uma insegurança antiga volta. Um medo que parecia resolvido reaparece. Uma pessoa do passado retorna justamente no momento em que você está avançando. Isso não é coincidência, é exposição espiritual.
É como se a luz que se aproxima começasse a iluminar sombras que você nem lembrava que existiam. O ataque espiritual funciona como um espelho que aparece na hora menos conveniente. Ele mostra o que você ainda precisa ajustar e faz isso sem pedir permissão. Por isso dói, por isso incomoda, por isso parece injusto. Mas é exatamente essa exposição que prepara você para lidar com aquilo que está vindo. A bênção traz responsabilidade, força, maturidade. E se esse ajuste não for feito agora, ela pode chegar e se perder por falta de preparo. Um dos sinais mais claros desse período é a sensação de estar travado. Você quer avançar, mas algo pesa. Você quer focar, mas algo distrai. Você quer ser forte, mas algo frustra. Esse atrito não é um bloqueio definitivo, é um processo de alinhamento. Quando a sua vida está prestes a mudar, tudo o que não combina com a próxima fase começa a se desfazer. Às vezes, isso inclui pensamentos, hábitos, lugares e até pessoas. É por isso que muitos confundem esse momento com abandono espiritual. Mas o que acontece, na verdade, é quase o oposto. Quanto mais silêncio parece haver ao redor, mais movimento existe nos bastidores. A ausência de respostas rápidas costuma ser o sinal mais claro de que algo grande está sendo ajustado para você. E é justamente aqui que surge a maior dúvida. Se isso é preparação para uma bênção, por que parece tanto com uma perda? Essa pergunta é o que abre espaço para o entendimento profundo que vem no próximo bloco. Quando você está perto de ser abençoado, o mundo espiritual não age de forma suave. Ele age de forma precisa. E uma das formas mais precisas de preparar alguém é removendo tudo aquilo que está em desacordo com a nova fase. Por isso, algumas portas se fecham de maneira repentina, alguns vínculos enfraquecem e certos caminhos que antes pareciam promissores simplesmente deixam de fazer sentido. Não é castigo, é alinhamento. A maioria das pessoas deseja a bênção, mas não entende que ela exige espaço. E espaço só é criado quando algo é retirado. Esse golpe emocional ou espiritual que você sente não é destruição, é limpeza. É como se a vida estivesse arrancando aquilo que você não teria coragem de soltar sozinho. E é por isso que, para muitos, o ataque espiritual parece um ataque pessoal, quando, na verdade, é um reposicionamento. É comum sentir que tudo está saindo do controle, mas é nesse descontrole aparente que as coisas começam a se reorganizar de um jeito que você não conseguiria fazer por conta própria. Você perde o controle para ganhar direção. A bagunça é o pré-requisito da ordem. O vazio é o pré-requisito da chegada. A confusão é o pré-requisito da clareza. Há algo nesse processo que sempre surpreende. Quanto mais as coisas parecem desmoronar, mais elas estão se ajustando ao que você pediu em silêncio. Nada se desfaz sem propósito neste período. Nada é removido por acaso. E tudo o que sai, sai porque abriria brechas para que sua bênção fosse atrasada ou enfraquecida. E se você observar com cuidado, perceberá que existe um detalhe que nunca falha. Quanto maior a perda inesperada, maior costuma ser o tamanho da bênção que vem logo depois. Esse é o ponto que quase ninguém enxerga. E é exatamente esse raciocínio que vai começar a fazer sentido no próximo bloco. Quando o ataque espiritual chega ao ponto de mexer com as suas emoções mais profundas, é porque algo dentro de você está sendo reposicionado em um nível que você ainda não percebeu. Você começa a sentir uma mistura estranha de esperança e cansaço, como se estivesse perto demais de algo importante, mas sem conseguir enxergar o que é. Essa sensação não é desorientação, é percepção espiritual aumentando. É você captando, mesmo sem entender, que está atravessando um território decisivo. Durante essa fase, os pensamentos costumam ficar mais intensos. Você questiona sua capacidade, sua força, suas escolhas, e isso é parte do processo. O ataque não tenta apenas te enfraquecer, ele tenta te convencer de que você não é digno do que está por vir. É uma tentativa emocional de impedir que você reconheça o seu próprio crescimento.
Quem desiste nesse ponto, desiste não porque fracassou, mas porque acreditou na narrativa errada. Um sinal poderoso desse período é a mudança de sensibilidade. Situações que antes passavam despercebidas passam a te incomodar. Pessoas que antes tinham acesso ao seu emocional parecem ultrapassar limites que antes você aceitava sem perceber. Isso acontece porque sua percepção está se ajustando à nova vibração da bênção que está chegando. Você começa a notar o que não combina mais com quem você está se tornando. Essa reconfiguração emocional costuma ser acompanhada de uma vontade repentina de se afastar de algumas coisas, não porque você não liga mais, mas porque seu espírito sabe que não pode carregar pesos antigos para o próximo nível. E quando a alma sabe, ela puxa o corpo inteiro junto, mesmo que a mente ainda não tenha entendido. E aqui entra algo que quase ninguém fala. O ataque espiritual não tenta impedir sua vitória, ele tenta impedir sua consciência, porque se você souber quem você realmente é nessa fase, nada nem ninguém consegue te parar. Esse entendimento abre portas profundas para o próximo bloco. À medida que o ataque espiritual se intensifica, você começa a perceber que nada mais consegue ser escondido. Verdades vêm à tona, máscaras caem, intenções se revelam. Até sua própria mente mostra padrões que você mantinha por anos e nunca tinha notado. E tudo isso acontece em sincronia, como se a vida estivesse te dizendo: olhe para isso agora, porque na próxima fase isso não pode mais existir. O mais curioso desse período é que, enquanto tudo parece confuso, sua intuição começa a ficar mais clara. Mesmo no meio da bagunça, existe um pressentimento insistente de que algo está para mudar. Você não sabe quando, não sabe como, mas sabe. Essa sensação não é ansiedade, é alinhamento espiritual. É a sua alma percebendo a bênção antes dela se tornar visível. É comum que nessa etapa você comece a enxergar padrões repetidos, situações que parecem voltar só para testar sua reação. Pessoas que reaparecem apenas para ver se você cair no mesmo emocional de antes. Esses ciclos não surgem para te punir, surgem para confirmar que você está pronto, porque a bênção nunca chega enquanto você ainda responde como a versão antiga de você. A questão não é vencer o ataque, mas sim atravessá-lo com consciência. O ataque perde força quando você entende a intenção dele. Quando você para de reagir no automático e começa a observar. Quando você não absorve tudo, mas escolhe o que entra. Essa mudança de postura é o que enfraquece qualquer tentativa de te sabotar espiritualmente. E existe uma revelação sobre esse momento que transforma totalmente a percepção de quem está passando por isso. O ataque sempre denuncia a proximidade do que você pediu. Se está difícil agora, é porque está perto. Muito mais perto do que você imagina. E o porquê disso vai se tornar ainda mais claro no próximo bloco. Existe um ponto do ataque espiritual em que você começa a perceber que algumas situações não fazem mais sentido, mesmo que antes parecessem parte natural da sua vida. É como se algo dentro de você estivesse se movendo em outra direção, enquanto a sua rotina tenta permanecer igual. Essa sensação de desencaixe é um dos sinais mais fortes de que você está atravessando a fronteira entre a fase antiga e a fase que está prestes a começar. Nada se encaixa porque você não pertence mais ao lugar onde estava. Nessa etapa, você pode notar pequenos sinais repetidos, conversas que tocam no mesmo assunto, situações que se repetem quase exatamente como antes, pressentimentos que voltam dia após dia. Esses sinais não são coincidência, são confirmações espirituais. É como se a vida estivesse te guiando por pistas, preparando sua mente para enxergar algo que ainda não está visível, mas já está decidido no mundo espiritual. Um detalhe curioso desse processo é que, ao mesmo tempo em que você sente essa mudança interna, você também enfrenta momentos de cansaço emocional inexplicável. Não é preguiça, não é desânimo. É sobrecarga espiritual. É como se parte da sua energia estivesse sendo usada para construir algo invisível, algo que você só vai entender quando finalmente se manifestar.
E essa construção exige força, exige silêncio, exige resistência. É comum que nessa fase você tenha a impressão de que está perdendo o controle, mas a verdade é exatamente o oposto. Você está sendo direcionado. O controle que você está perdendo é apenas o controle antigo, limitado, que não te permitiria alcançar a bênção que está vindo. O novo caminho exige uma versão de você que não cabe nos velhos moldes. E aqui surge uma pergunta que, quando entendida, muda toda a perspectiva. Por que a bênção exige tanto desapego antes de chegar? A resposta vai se conectar profundamente com o próximo bloco. A razão do desapego ser tão necessário antes da bênção é simples. A nova fase não pode ser construída com materiais antigos, e o ataque espiritual serve exatamente para revelar o que não pode ser levado adiante. Ele expõe padrões, fragilidades, dependências emocionais e até relacionamentos que, se continuassem como estão, sabotariam a sua próxima etapa. O ataque não destrói o que é seu. Ele limpa o caminho para que o que é seu tenha espaço para existir. É por isso que, em certos momentos, você perde algo que achava essencial. Uma oportunidade que parecia perfeita desmorona. Uma pessoa se distancia. Uma porta se fecha com força. Para a sua mente, isso parece injusto. Para o mundo espiritual, isso é precisão. Você não está sendo punido, está sendo protegido. A bênção que vem adiante é grande demais para ficar exposta a estruturas frágeis. Durante essa limpeza, você percebe que antigos desejos começam a perder brilho. Coisas que você queria muito deixam de ser prioridade. Metas antigas parecem pequenas. Isso não significa desistência, significa amadurecimento espiritual. Significa que você está sendo alinhado com aquilo que realmente pertence ao seu propósito. Não ao seu ego, não às suas expectativas passadas, mas ao seu destino. O ataque também revela força onde você achava que existia fraqueza. Momentos que pareciam insuportáveis acabam mostrando que você é mais resistente do que imaginava. Situações que antes te derrubariam, agora apenas te incomodam. Essa expansão silenciosa da sua força interior é um dos sinais mais claros de que você está sendo preparado para sustentar a bênção. E existe algo nesse processo que quase ninguém percebe. Quando a sua força interna aumenta, o ataque começa a perder intensidade, e isso sempre indica que a bênção já está extremamente próxima. O entendimento profundo disso se revela com ainda mais clareza nos próximos blocos. Há um momento no ataque espiritual em que tudo parece ficar silencioso demais. Não há sinais, não há explicações, não há direção clara. É como se a vida tivesse tirado todos os sons ao seu redor para te obrigar a escutar algo que você ainda não percebeu. Esse silêncio é desconfortável, mas não é ausência, é preparação. É o intervalo estratégico entre o que está sendo removido e o que está prestes a ser entregue a você. Durante esse período, sua mente tenta preencher o vazio com preocupações, inseguranças e cenários negativos. Mas esses pensamentos não são previsões, são apenas ecos antigos tentando sobreviver. Você está mudando e eles sabem disso. Por isso tentam retornar com tanta força. Eles não surgem para te alertar, surgem para te prender. E é exatamente aqui que muitos confundem ataque com fracasso, quando na verdade é progresso disfarçado. O curioso é que quanto mais silencioso fica por fora, mais barulhento fica por dentro. Sua intuição começa a falar em um tom que você nunca tinha ouvido antes. Você percebe coisas rapidamente, sente desconfortos específicos, se torna mais seletivo com quem se aproxima. A sensibilidade aumenta, não como fragilidade, mas como defesa. Você está sendo equipado para a parte mais decisiva do processo. É comum que, nesta fase, você comece a perceber movimentos pequenos. Pequenas portas abrindo, pequenas oportunidades surgindo, pequenos detalhes chamando sua atenção. Esses movimentos ainda não são a bênção, mas são o anúncio dela. São como a mudança do vento antes da tempestade.
algo está chegando, algo grande o suficiente para justificar tudo o que veio antes. E talvez a parte mais impactante dessa etapa seja a que quase ninguém nota. Antes da bênção chegar, ela começa a se manifestar em pequenas confirmações. E quem consegue reconhecê-las entende o que está prestes a acontecer no próximo bloco. Quando a bênção está realmente próxima, você começa a experimentar movimentos que parecem contraditórios. De um lado, surge uma força interna inesperada, um desejo de reorganizar a vida, de mudar rotinas, de cortar excessos, de se preparar para algo que você ainda não consegue nomear. Do outro lado, surge uma inquietação leve, como se algo estivesse prestes a entrar pela porta. Essa combinação é um dos sinais mais claros de que a mudança já está em andamento, mesmo que você ainda não consiga vê-la. Durante essa fase, você pode sentir que está sendo puxado para uma versão mais madura de si mesmo. Certos comportamentos deixam de fazer sentido. Certas conversas se tornam cansativas. Certos ambientes começam a te desgastar de forma diferente. Não é que o mundo tenha mudado. É você que não está mais vibrando no mesmo lugar de antes. A bênção exige crescimento, e o crescimento exige desprendimento. Um dos sinais mais marcantes é a sensação repentina de clareza em meio ao caos. Mesmo com tudo acontecendo ao mesmo tempo, existe algo dentro de você que sabe exatamente o que precisa ser feito. Essa clareza não surge do nada. Ela é fruto do processo que o ataque espiritual desencadeou. Cada golpe, cada frustração, cada perda, tudo se alinhou silenciosamente para gerar esse nível de consciência. E há um movimento espiritual muito específico que acontece nessa etapa final. Oportunidades começam a surgir de onde você menos espera. Coisas que antes pareciam inalcançáveis começam a se aproximar. Portas que estavam fechadas há anos começam a dar sinais de abertura. Não é sorte. Não é acaso, é o ponto exato em que a vida devolve tudo aquilo que você sustentou no escuro, quando ninguém via, quando parecia que nada fazia sentido. E antes de seguir para a parte mais profunda do processo, deixe seu apoio para este trabalho. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe o like, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada espiritual. À medida que você se aproxima da virada espiritual, algo curioso começa a acontecer. Aquilo que antes te abalava profundamente passa a perder força. Palavras que antes te feriam agora apenas passam. Situações que antes tiravam seu sono agora não encontram mais espaço dentro de você. E isso não acontece porque o mundo ficou mais leve, mas porque você se fortaleceu silenciosamente ao longo de todo o processo. A resistência que você construiu sem perceber está começando a aparecer. É nesse ponto que o ataque espiritual tenta mais uma vez te testar, mas de uma forma mais sutil. Pequenos atritos, pequenas provocações, pequenos contratempos. Nada grande o suficiente para te derrubar, mas tudo cuidadosamente calculado para tentar te desestabilizar. Não porque o ataque seja forte, mas porque está ficando sem alternativas. Quando a bênção está muito próxima, a resistência espiritual se torna desesperada. Você começa a notar que certas portas que antes estavam completamente fechadas, agora parecem entreabertas. Informações chegam até você como sinais. Pessoas comentam algo que se conecta com o que você está vivendo. Há uma sincronicidade crescente, como se o universo estivesse costurando o caminho que você vai atravessar. Nada disso é coincidência, é alinhamento final. É a vida preparando a estrutura para a chegada do que você pediu. E existe uma mudança interna poderosa que acontece nesta fase. Você para de buscar aprovação, para de perguntar se deve continuar, para de precisar de validação. É como se algo dentro de você finalmente entendesse que a jornada é sua, não de mais ninguém. Essa autonomia espiritual é um dos principais indicadores de que você está não apenas perto, mas pronto para a entrega. E aqui surge um ponto que muita gente só entende tarde demais. A bênção
nunca chega enquanto você ainda acha que depende de algo fora de você. Quando essa chave vira, a manifestação se aproxima rapidamente. E isso vai ficar ainda mais evidente no próximo bloco. Quando você alcança essa maturidade espiritual, o processo começa a entrar na fase final. É como se tudo ao seu redor fosse reposicionado discretamente para encaixar o que está prestes a acontecer. Pessoas se afastam, não por conflito, mas por distância natural. Situações se reorganizam. O ritmo da sua vida muda. Há um ajuste silencioso, quase imperceptível, mas extremamente preciso. Tudo se alinha para que a bênção não apenas chegue, mas permaneça. É comum que, nesse período, você tenha a sensação de que está passando por uma espécie de teste final. Não é um teste para provar sua força, você já provou. É um teste para confirmar que você não vai voltar para padrões antigos, que não vai aceitar o que não combina mais com você, que não vai diminuir sua própria luz para caber em espaços pequenos. A última etapa sempre pede posicionamento. Algo poderoso acontece aqui. Sua percepção espiritual fica mais clara do que nunca. Você consegue sentir quando algo é para você e quando não é. Consegue identificar intenções rapidamente. Consegue perceber movimentos que antes passariam despercebidos. Essa percepção não é apenas um efeito secundário do processo, é parte da bênção. Porque a bênção grande não é apenas o que você recebe, é o que você se torna capaz de perceber, proteger e sustentar. E nesse ponto, um detalhe inesperado surge no caminho. Situações que antes te confundiriam, agora te trazem respostas. Caminhos que antes pareciam duvidosos, agora revelam direção. É como se todo o ataque espiritual tivesse servido para afinar sua sensibilidade. Você não está apenas preparado para a bênção, você está calibrado para ela. Isso é o que garante que ela não será perdida. E existe algo ainda mais profundo, algo que quase ninguém menciona. A parte final da batalha espiritual não acontece fora, mas dentro de você, na decisão de não retroceder, de não aceitar menos, de não duvidar do que foi preparado para você. Esse entendimento prepara o terreno para os próximos blocos, onde a manifestação começa a se tornar inevitável. Na reta final, antes da bênção se manifestar, algo poderoso começa a acontecer. Você passa a sentir uma paz que não faz sentido para o momento que está vivendo. Mesmo que tudo ainda pareça indefinido, mesmo que você ainda não veja a mudança com os olhos, existe uma tranquilidade profunda que te acompanha. Essa paz não é ausência de problemas, é confirmação espiritual. É a sensação interna de que o caminho já está decidido. Nesse estágio, você percebe que não reage mais com intensidade às provocações que antes te roubariam energia. A mesma situação que antes tirava seu foco, agora apenas passa por você. Isso é um sinal claro de que você venceu o principal objetivo do ataque espiritual, a sabotagem emocional. Quando suas emoções deixam de ser manipuláveis, nada mais pode te impedir. É por isso que justo aqui, a resistência espiritual começa a desaparecer. O mais curioso é que, quando você alcança essa estabilidade, a vida começa a te mostrar antecipações daquilo que está por vir. Pequenos presentes inesperados, pequenas soluções, pequenas confirmações. São como prévias da bênção maior. Migalhas espirituais deixadas no seu caminho para que você saiba que está indo na direção certa. Muitas pessoas ignoram esses sinais, mas quem percebe entende que a manifestação está extremamente próxima. Você começa a olhar para trás e finalmente compreender por que certas coisas precisaram ruir. Nada foi à toa, nada foi desperdiçado, nada foi exagerado. Cada perda, cada frustração, cada confusão, tudo foi calibrado para te deixar exatamente no ponto onde você está agora. Mais consciente, mais forte e mais preparado. A bênção não viria antes, porque você não teria estrutura para sustentá-la. E é exatamente aqui que surge o ponto mais surpreendente de todos.
Em muitos casos, a bênção chega exatamente no momento em que você para de tentar adivinhar quando ela virá. Esse entendimento abre espaço para a conclusão final, onde tudo se encaixa. Quando a bênção finalmente chega, ela nunca se parece com o que você imaginou. Ela é maior, mais profunda e mais alinhada com quem você se tornou, não com quem você era quando começou a pedir. A bênção não atende ao seu pedido antigo, ela responde ao seu crescimento atual. Por isso, ela frequentemente vem com oportunidades inesperadas, conexões que surgem do nada, soluções que aparecem no último instante. E quando isso acontece, você percebe que nada do que viveu foi exagero. Tudo era preparação. Nesse momento, o que antes era ataque se revela como fortalecimento. O que antes era atraso se mostra como proteção. O que antes parecia abandono se transforma em direcionamento. A vida não estava te punindo, ela estava te movendo. Estava tirando você de caminhos estreitos para colocar em caminhos onde sua luz poderia se expandir. A bênção é a prova material do seu processo interno, e não existe vitória mais legítima do que aquela que nasce da própria transformação. Você também percebe que, a partir daqui, sua sensibilidade espiritual muda para sempre. As situações que antes te confundiam agora são claras. As pessoas que antes te enganavam agora são transparentes. Os padrões que te aprisionavam agora são reconhecidos com facilidade. A bênção não apenas te entrega algo, ela te eleva para um nível onde você nunca mais será dominado pelos mesmos ataques. E talvez o detalhe mais belo dessa jornada seja este: a bênção chega com a mesma força que você sustentou durante o ataque. Nada é perdido, nada é ignorado. Toda fé silenciosa, toda lágrima discreta, toda coragem solitária, tudo se transforma em autoridade espiritual. O que você viveu não foi sobre dor, foi sobre nascimento, foi sobre transição. Foi sobre tornar-se alguém capaz de carregar o que pediu. A história inteira se resume a um único entendimento. Os ataques espirituais não são a prova de que você está longe da bênção. São o sinal de que ela já está a caminho. E quando isso se torna claro, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se transforma em propósito. Porque agora você sabe, nada do que você viveu foi para te destruir, foi para te preparar.